Fala aí, programador, beleza? A Cassiano Neves aqui, direto do canal Programador Tech. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai criar uma tela de alteração de senha aqui no nosso sistema de controle de contatos. Mas primeiramente, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, acione o sininho para você estar sempre conectado aqui nos nossos vídeos. Já mete aquele dedão no like e também, pessoal, se você ainda não segue a nossa página lá no Instagram, segue aqui, ó, @canal Programador Tech. Lá você vai conseguir mandar um direct para mim, a gente vai conseguir conversar, trocar uma ideia bacana. Então, sem mais delongas, bora programar! Então, beleza, pessoal? Neste vídeo, a gente vai criar aqui uma tela para o usuário alterar a senha dele quando ele bem entender. Eu já estou com o meu banco de dados e o projeto aberto aqui. Se vocês não estiverem com o projeto aberto, já abre o projeto de vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma controller específica, tá? Para alterar a senha. Então, eu vou aqui em Controllers e vou com o botão direito do mouse aqui em Controllers, add Controller. Vai ser uma controller vazia e a gente vai dar o nome dela de alterar senha aqui, controller. Deixa eu tirar esse controller 1 e aqui de home vai para alterar senha, controller. Bacana. Essa nossa controller, por enquanto aqui para exibição, ela vai ter somente o método index e vai ter a página aqui, a view index, dentro da pastinha de alterar senha que ainda não foi criada. Vamos criar já essa view, então, com o botão direito do mouse aqui em view, add view, vai ser uma Razor View Empty, seleciona aí e vai ser uma index.html. Pronto, temos aqui a nossa view criada. Vamos aqui em usuário, editar, e vamos pegar todo o conteúdo aqui. Pode dar um Ctrl A aí e um Ctrl C. E na sua index.cshtml dá um Ctrl A e um Ctrl V. Aqui a gente vai alterar as informações, obviamente. No lugar de editar o usuário vai ser alterar senha do usuário. E aqui também eu vou utilizar o mesmo texto aqui no título aqui, né, da nossa página. Bacana. Eu já vou criar aqui num post, quando ele clicar no botão lá de alterar senha, eu vou mandar ele para controller de alterar senha e a action eu vou colocar aqui de alterar, tá? Porque a gente já tem a controller ali alterar senha com a ação alterar, ok? E o método é post. Vou tirar aqui essa opção aqui do envio do ID. Vou tirar aqui, remover todas essas opções. Vou só deixar a opção aqui da senha. Só que aqui a gente não tem, né? E eu vou colocar agora aqui, ó. Então, aqui vai ser senha. Aqui na label também vai ser senha atual, na verdade. Tá? Vocês já vão entender por quê. Então, senha atual. Aqui no for vai ser senha atual. Digite a senha atual do usuário. E aqui eu vou chamar a nossa senha atual. Bom, por que ele está dando esse errinho aqui? Porque essa nossa usuário model não tem a propriedade senha atual. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma nova model que vai ter o nome ali de alterar senha model. Tá? Então aqui em Solution Explorer, Models, botão direito, add, new item. Aqui a gente vai selecionar class e alterar senha model. Quais propriedades a gente vai ter aqui? A gente vai ter a propriedade public string senha atual. Vamos ter mais duas propriedades aqui do tipo string, que vai ser a nova senha. E uma outra propriedade chamada confirmar nova senha. Tá certo? Vamos também aqui adicionar uma propriedade do tipo int,
que vai ser o ID do nosso usuário aqui logado, tá? Bacana. Agora eu vou usar aqui o Data Annotation para a gente falar aqui que o campo senha atual é obrigatório. Então aqui a gente vai colocar aqui que ele é obrigatório. Vou importar aqui a biblioteca do Data Annotation. E vou colocar uma mensagem aqui. Error message vai ser igual a digite a senha atual do usuário. Bacana? Vou fazer a mesma coisa aqui para a nova senha. Então vou copiar aqui e colar. A mesma coisa aqui para o confirmar, só que aqui, opa, aqui ficou digite. Bacana. E aqui na nova senha vai ser digite a nova senha do usuário. E aqui na confirmação a gente vai colocar confirme a nova senha do usuário. Tem um outro atributo que a gente vai usar aqui no Data Annotation, que é o compare, tá? Então esse cara, o que ele vai fazer? Eu quero que ele compara esse nosso atributo confirmar nova senha com o atributo nova senha. Com esse atributo aqui, tá? E se ele for diferente, a mensagem de erro que a gente vai colocar aqui vai ser que a senha não confere com a nova senha, tá? Ou seja, esse campo aqui de confirmar nova senha, ele vai ter que informar exatamente igual a este campo. Senão ele já vai estourar essa mensagem de erro lá em tela. Bacana, então nossa alterar senha model está ok aqui. Podemos salvar ela, fechar. E aqui agora na nossa index do alterar senha, alterar aqui para nossa alterar senha model. Já apareceu aqui nosso atributo senha atual. Vamos copiar esse cara aqui, né, essa div, colar aqui na de baixo e a próxima vai ser a nova senha. Então fora aqui eu vou colocar de nova senha. Aqui na exibição da nossa label, nova senha. Digite a nova senha do usuário. No lugar de text aqui é password, tá? Password também aqui. E aqui, nova senha. E aqui no for, nova senha. Show de bola. Agora a gente precisa aqui de mais uma div dessa, que vai ser a nossa confirmação de senha. Então, confirmar senha. A nossa label eu vou colocar confirmar a nova senha. E aqui digite a confirmação da nova senha do usuário. Aqui vai ser a confirmar nova senha e show de bola. Aqui embaixo de editar para alterar. E o nosso voltar aqui vai voltar para a nossa index aqui da nossa controller home, tá? Ele vai voltar lá para a tela home do nosso sistema. Quando ele clicar aqui em alterar, então ele vai aqui bater na nossa action alterar do nosso alterar senha. Show de bola? Fechou aqui o nosso index, já está aqui também a nossa controller e agora a gente vai criar o link dela para a gente acessar ela lá no nosso menu. Então aqui em View, Share, Components, Menu, Default, a gente vai adicionar um novo link aqui, antes do nosso sair, com o nome de Alterar Senha. Certo? A controller que ele vai bater é na Alterar Senha, na Action Index. Show de bola. Podemos fechar aqui e vamos dar um play na nossa aplicação. Bom, vamos logar aqui.
E agora a gente tem que ter o link aqui para a nossa tela de alterar senha. Então, alterar senha. E está aqui, senha atual, nova senha, confirmar nova senha. Se eu clicar em alterar, obviamente que vai dar erro, porque a gente ainda não criou a nossa rota lá, propriamente dita, né, de alterar a senha do usuário. Então, vamos criar ali a nossa rota de alterar senha propriamente dita, tá? Podemos fechar. Vamos aqui em alterar senha controller. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter um método HTTP post, né? Com o nome de um public aqui e action result alterar, que é o nome que a gente deu ali na nossa view. Ele vai receber por parâmetro uma alterar senha model. Bacana. Vamos importar aqui essa model. Eu já vou abrir aqui o nosso try catch. Vamos importar aqui nossa exceção também. E colocar uma variável erro aqui. Show de bola. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. Se o nosso model state valid, né? Is valid, ou seja, se for válido ali a nossa model, a gente vai fazer de fato aqui a alteração da senha. Se não, a gente não vai fazer e vai retornar lá para a nossa view index, passando o alterar senha model para dentro da view. Bacana. Agora, se cair aqui na nossa exceção, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, né? Retornar para a nossa view, passando aqui o alterar senha. Porém, aqui a gente precisa tratar, né? Colocar o tempo e data e tudo mais. Vamos reutilizar aqui do usuário controller. Aqui, tanto o tempo e data de sucesso. Então, aqui, quando ele der sucesso, eu vou usar aqui que a senha foi alterada com sucesso. Então, senha alterada com sucesso. E se der algum erro, a gente vai capturar aqui e jogar na nossa tempo e data mensagem de erro. Ops, não conseguimos alterar sua senha, tente novamente. E mostrando o detalhe do erro. Então vamos trocar aqui somente a nossa mensagem. Ops, não conseguimos alterar sua senha, tente novamente. Detalhe do erro, o erro que deu, tá? Bacana. Deu certo, então ele vai mostrar essa mensagem e a gente vai retornar para nossa return view index também, né? Aqui igualzinho essa daqui, falando que deu certo. Show de bola. Porém, a nossa index não tem as mensagens sendo capturadas com tanto a de sucesso, tanto a de erro. Então a gente vai aqui na nossa view de usuário, por exemplo. Cadê? Usuário index, né? E aqui a gente tem tanto a de sucesso, tanto a de erro. Copia, pode fechar, abre a nossa de alterar a senha, index, cola ela aqui dentro. Show de bola, agora a gente está aplicando aqui o código que vai fazer a exibição das mensagens. Show, podemos aqui testar e dar um play. Vamos entrar aqui com o nosso usuário e senha. Beleza. Beleza, entramos aqui. Vamos clicar em alterar a senha. Agora, se eu clicar em alterar, ele já fez a validação, né? Digite a senha atual do usuário, digite a nova senha do usuário e confirme a nova senha do usuário. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui, 1, 2, 3, 4 aqui e aqui 1, 2, 3, tentar alterar, ele tem que falar que confirme a nova senha do usuário, tá? Porque a senha daqui estava diferente. Vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aqui, em tese, tem que dar certo, né?
Opa, ele não conseguiu confirmar. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um alterar. Confirme a nova senha do usuário. Ele não conseguiu capturar. Deixa eu ver. Vamos aqui na nossa alterar senha. Ah, tá. Aqui a gente deixou o for como nova senha. Tem que estar como confirmar nova senha, tá? Então, altera aí e roda de novo o seu projeto. Beleza, vamos logar aqui novamente. Vamos lá em alterar a senha. E aqui a gente vai colocar qualquer senha, né, atual por enquanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, teoricamente, ele deu sucesso, né? Senha alterada com sucesso. Porém, de fato, essa senha ainda não foi alterada porque a gente não mandou os dados para o banco de dados. Só que antes de alterar a senha, a gente precisa fazer o quê? Uma validação. Se a senha atual do usuário logado, se ela é válida, né? Ou seja, se ele acertou a senha atual dele. Para ele alterar a senha, ele tem que saber qual é a senha atual dele. Caso contrário, ele tem que ir e clicar aqui em redefinir a senha, né? Bacana? Então vamos fechar aqui. Podemos fechar a nossa view. E aqui a gente precisa então fazer o nosso método, no nosso alterar senha, fazer a chamada do nosso método de alterar senha propriamente dito. Porém a gente não tem esse método ainda. E a gente vai criar ele na usuário repositório. Então a gente vem aqui em Solution Explorer, repositório, usuário repositório. Vamos aqui na nossa interface também e usuário repositório. E vamos criar aqui um método que vai retornar um usuário model e o nome aqui de alterar senha. Este método aqui, que aqui é só o contrato, calma, né? Então vai receber um alterar senha e a model aqui de alterar senha. Show! A implementação a gente vai fazer agora aqui. A implementação eu vou fazer ela aqui logo abaixo do atualizar. Então eu vou dar um public, vai ser uma usuário model também que ele vai retornar, com o nome alterar senha, né? E recebe aqui o nosso alterar senha model. Show de bola! Como que vai funcionar? O nosso método aqui de alterar, a gente precisa, antes de mais nada, buscar o usuário, né? Que está para ser alterado. Então, esse usuário, dentro da nossa alterar senha model, tem aqui um atributo chamado ID. E vai ser através dele que a gente vai pegar e vai buscar o usuário que essa nossa model vai estar trazendo como usuário logado. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou buscar aqui um usuário model, eu vou dar um nome aqui de usuário DB do banco. É igual buscar por ID, né? Então vou chamar aqui o meu método aqui de cima, que é o buscar por ID. E vou passar aqui o nosso alterar senha model.id. Este método ele vai retornar para a gente um usuário DB, sim ou não, né? Então, se ele encontrar o usuário, aqui, na verdade eu vou colocar, se ele não encontrar o usuário, se o usuário for igual a nulo, né? Se ele não achou esse usuário no nosso banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou lançar um erro, uma exceção. E qual o erro que eu vou lançar aqui? Houve um erro na atualização da senha. Tá certo? Então houve um erro na atualização da senha. Usuário não encontrado. Bacana? Então esse vai ser o erro que vai aparecer lá em tela, se por acaso ele não identificar o usuário. Próxima validação aqui é o seguinte. Eu preciso verificar se de fato a senha atual dele é válida. E como que eu vou fazer isso? Aqui a gente, se encontrou o usuário e ele não deu essa exceção, ele vai para a linha de baixo. A linha de baixo significa que o usuário ele já encontrou. Então eu vou verificar se o meu usuário que ele encontrou, ponto senha válida, né, que é o nosso método que valida a senha, passando o nosso alterar senha model, ponto senha atual, né, que ele está informando lá em tela. Se por acaso não for válida,
tá? A gente vai estourar uma exceção. Então, eu estou negando aqui. Se ela não for válida, eu vou retornar uma exceção aqui com o nome de senha atual não confere. Show de bola. Próxima validação aqui que eu quero fazer é que se essa nova senha que ele está tentando cadastrar, se ela é diferente da nossa senha atual do banco. Ou seja, se ele está com a senha lá 123456 e está tentando alterar para uma senha 123456, eu não vou deixar ele alterar porque ele já tem essa senha. Então vou colocar if usuário DB ponto senha válida, né? Ou seja, a senha dele do banco passando ou alterar senha ponto nova senha aqui que ele está passando, ela é válida. Ou seja, se ela é válida significa que ela é igual à senha lá do banco. Por quê? Esse nosso método senha válida, ele compara a senha nossa do banco de dados, certo? Com a senha que está sendo recebida aqui no parâmetro. Então, se a senha aqui, que está no banco, for igual à nova senha que ele está tentando digitar, eu vou estourar um erro. E esse erro aqui vai ser nova senha deve ser diferente da senha atual. Show de bola. Agora, se ele passou pelas 3 regras de negócio, a gente de fato vai fazer a atualização da senha. Então, eu vou chamar meu usuário do banco, ponto. Quem vai atualizar a senha? Eu preciso chamar um set nova senha aqui. Eu tenho um set senha, senha válida, mas esse nosso set senha, ele vai funcionar? Vamos entrar nesse método. O que ele faz? Ele pega a senha do banco aqui e atribui o hash apenas, certo? Mas esse método para a gente não serve. Porque a gente precisa pegar a nova senha que está vindo da model e atribuir no nosso senha. Então a gente vai criar um novo método específico aqui dentro do nosso usuário model, né? Com o nome de set nova senha. Então vai ser assim: public void set nova senha. E aqui eu vou falar que a nossa senha é igual à nova senha que ele vai passar aqui, nova senha. E aqui eu vou colocar nova senha. Porém, eu preciso pegar essa nova senha e gerar o hash, né? Então, nova senha ponto gerar hash, porque na hora de salvar no banco a gente precisa salvar ela com hash. Então, eu chamo o nosso método lá de gerar hash, tá? Que a gente já havia criado em outras aulas aí, tá? Que ele é uma extensão. Bacana. Podemos salvar e aqui agora, na hora de setar, a gente vai chamar o set nova senha, passando o alterar senha model ponto nova senha. Vamos também aqui chamar o nosso usuário DB ponto data atualização, né? É igual um datetime ponto now. Bacana. E agora, enfim, a gente chamar aqui o nosso contexto ponto usuários ponto update, passando aqui o nosso usuário DB. E depois chama o nosso contexto save changes, né, para salvar as alterações. E depois retorna o próprio usuário DB aqui, tá? Como o nosso método retorna um usuário model, retorna ele mesmo que ele achou. Show de bola! Nosso método está criado aqui, o método propriamente dito de alterar a senha. Agora podemos fechar e chamar esse método na nossa controller de alterar senha. Ou seja, se está válida toda a nossa model, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu usuário, que a gente vai precisar injetar ele aqui na nossa controller. Então, private e usuário repositório, certo? Vamos importar ele aqui, jogar aqui para uma variável underline usuário repositório. Vamos injetar aqui no construtor, né, dessa controller. Show de bola. E agora a gente vai chamar aqui usuário
underline, usuário repositório, ponto. O nosso método de alterar senha. E aqui eu vou chamar aqui o nosso alterar senha model, né? Passando como parâmetro. Porém, tem um problema. A gente precisa, de alguma forma, pegar o usuário logado e para dentro desse alterar senha, aqui, passar o ID desse usuário logado. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui o nosso contexto aqui de sessão, né? E sessão. Atribuir ele aqui. Jogar também por uma underline sessão. Jogar aqui no nosso construtor, né? Injetar ele, propriamente dito. Resolver aqui no construtor essa injeção de dependência e chamar ela aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Sessão ponto. Busca a sessão do usuário logado, né? Então, ele vai buscar o nosso usuário. E joga para mim, numa variável usuário model, usuário logado é igual sessão, buscar sessão do usuário. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que nosso alterar senha.id é igual ao nosso usuário logado.id, tá? Então, dessa forma, eu vou pegar o usuário que está logado e atribuindo o ID dele para dentro aqui do nosso alterar senha model.id, que seria o nosso ID do usuário, tá? Porque dessa forma ele vai conseguir dentro desse método alterar senha buscar qual é o usuário que ele deve alterar senha ou não, tá? Bom, bacana. Vamos testar? Podemos fechar a nossa controle e dar um play aqui no projeto. Vamos navegar aqui, admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha, tá? E show de bola. Agora, a gente vem aqui alterar senha e vou fazer o primeiro teste. Eu vou colocar a senha atual 1, 2, 3, 4, 5. E a nova senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E alterar. Olha só o que aconteceu. Ops, não conseguimos alterar sua senha. Tente novamente. Detalhe do erro, senha atual não confere. Show de bola, porque a gente digitou 1, 2, 3, 4, 5. E a senha atual é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a nova senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. O que a gente espera? Que o sistema também retorne um erro informando que a senha atual não pode ser alterada porque é a mesma senha. Então, alterar. Ops, não conseguimos alterar sua senha. Nova senha deve ser diferente da senha atual. Show de bola. Agora vamos alterar a senha propriamente dita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha atual. E a nova senha eu vou mudar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clica em alterar. Sucesso. Senha alterada com sucesso. Agora, se a gente sair da nossa aplicação, tentar logar com a admin aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não pode deixar logar porque a senha foi alterada. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele tem que entrar normalmente. Vamos aqui no nosso banco de dados, bater na nossa tabela de usuários e a senha aqui, ó, do usuário admin foi alterada e a data de atualização foi hoje, dia 27, às 20 horas. Bem simples mesmo ali de criar essa tela de alteração de senha. Beleza, pessoal? Agora que concluímos a nossa tela de alteração de senha, eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você teve alguma dúvida, já coloque aqui no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, já mete o dedão no like, compartilha com a comunidade. Valeu e até o próximo vídeo!